Bom, hoje eu voltei para falar sobre A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Esse livro que tem menos de 200 páginas, mas que é um baita choque de realidade, e eu vou já explicar o porquê. A Filha Perdida foi escrito pela autora Helena Ferrante, que na verdade é um pseudônimo de uma jornalista italiana, que aliás supõe-se que ela seja italiana e supõe-se que ela seja jornalista, mas não se tem nenhuma informação exata sobre isso. Esse não é o primeiro livro da Helena, inclusive já existem outros publicados aqui no Brasil, mas foi somente no ano passado que ela alcançou um patamar maior e ficou mais conhecida do grande público. Eu acho o grande diferencial da Helena, e quando eu falo isso eu estou me referindo especificamente a esse livro, é que ela tem uma escrita muito clara, muito transparente, muito objetiva, e até mesmo muito crua. Acredito que por conta dessa objetividade dela. Ela não faz arrodeios, ela vai direto ao ponto. A protagonista desse livro é uma senhora de 47 anos, uma professora universitária, mãe de duas filhas jovens que no início do livro se mudam e vão para a casa do pai no Canadá e deixam ela sozinha na Itália. Quando a Leda, nossa protagonista, se vê sozinha dentro de casa, ela passa a sentir uma liberdade, uma leveza como há muito tempo ela não sentia. O fato de ela não ter mais a quem cuidar, a quem esperar, com quem se preocupar ou preparar comida, faz com que ela se sinta mais jovem, mais viva, e ela se reencontra nessa solidão. A história começa com a Leda indo passar férias sozinha numa cidade na costa italiana. Lá ela aluga um apartamento para passar todo o período de férias, e ela cria uma rotina de todos os dias ir nos mesmos lugares e na mesma praia. Tanto que ela já começa a criar certos laços e vínculos com os nativos que ela encontra de tanto que ela frequenta esses lugares. Mas tem uma família em específico que ela encontra e conhece quando está na praia que chama mais a atenção dela. Simplesmente pelo fato de aquela família lembrar dela própria quando ela era criança. E ela passa a observar e acompanhar de longe a rotina e a dinâmica daquela família, que ao mesmo tempo desperta tanto curiosidade como asco. Ela se incomoda com certas coisas que eles fazem. Mas isso acontece justamente porque ela se identifica demais com aquelas pessoas, e ela enxerga certas similaridades deles com pessoas que já passaram pela vida dela. Dentro daquela família existem duas personagens que chamam mais a atenção da Leda. A primeira é a Nina, que é uma moça jovem que tem praticamente a mesma idade que as filhas da Leda, e a Helena, que é uma garota de 3 anos que é filha da Nina. Personagens que estão sempre um pouco mais destacados daquele grupo de pessoas, pelo menos na perspectiva da Leda. E tem também uma boneca ali no meio das duas que vai ter uma importância fundamental no desenrolar da história delas com a Leda. A Leda fica tão obcecada por aquela família que ela vai aos poucos tentando encontrar formas de interagir e adentrar aquele meio, que é ao mesmo tempo tão hostil, mas muito fascinante para ela. E ela consegue ser aceita e incluída naquele meio. E uma vez lá dentro, ela vai perceber como aquelas pessoas, aquelas relações têm um efeito grande sobre ela em resgatar momentos importantes do seu passado. O livro tem muitas cenas descritas em flashbacks, como memórias da Leda. E são nessas relembranças que a gente vai conhecendo o passado dela e vai conhecendo ela própria. E a gente fica sabendo de tudo que ela fez durante a vida e o porquê que ela fez. Mas não se enganem com essa capa colorida ou com a espessura fina do livro. Aqui dentro existe uma história bem densa, bem profunda, que muitas vezes não é muito fácil, não é muito tranquilo de se deparar com o que tem aqui. Porque apesar da gente se sentir um pouco impactado, surpreso e até chocado com as coisas que a Leda fez e faz aqui na história, a gente na mesma proporção compreende os motivos que a levaram a seguir certos rumos que ela teve que tomar na vida. Esse é um livro que, dentre outras coisas, vai abordar como temática principal a maternidade, mas não a maternidade de uma maneira romantizada ou maquiada. A Helena vai tratar isso com a naturalidade, com um grau de realidade muito altos. Ela fala de coisas que muita gente teria, por exemplo, receio de compartilhar, para não sofrer represálias da família, da sociedade, ou seja lá de quem seja. Eu realmente duvido muito alguém não ter feito ou passado por coisas como a Leda passa aqui no livro, ou que pelo menos não tenha imaginado isso em algum momento da vida. Porque gerar um filho é algo muito sério. Dar vida a outra pessoa, se doar por inteiro, ter que abrir mão de certas escolhas por conta dessa maternidade. Tudo isso altera os planos e os projetos de vida de qualquer mulher, seja positivo ou negativamente, dependendo da pessoa se isso é um desejo dela ou não. Eu acho que a grande questão é que a gente está muito habituado com essa concepção de maternidade idealizada, de que toda menina um dia vai crescer, se tornar mulher e futuramente mãe, porque essa seria a ordem natural das coisas. Mas ninguém fala das consequências disso, das dificuldades e dos percalços de se tornar mãe. E a mulher que se torna mãe só toma real ciência disso quando aquilo já está acontecendo, quando o filho está sendo gerado ou quando ele já nasceu, enquanto aquilo já está acontecendo. E a gente simplesmente ignora o fato de que tem algumas pessoas que não estão preparadas para ser mães, ou que optam por não ser mãe em momento algum. E não há nada de errado nisso, porque cada um sabe de si e sabe e deve tomar consciência das suas decisões. De maneira geral, o livro também vai abordar muitos aspectos do universo feminino. Eu diria até que ele é um pouco feminista, mas não de uma maneira muito declarada, levantando bandeiras. Ele está ali mais diluído nas entrelinhas. Mas essa aura feminina é uma constante durante todo o livro. Afinal, a gente vai ter uma narradora mulher falando de assuntos intrinsecamente femininos como maternidade e o papel da mulher na sociedade. É como se a gente estivesse mergulhando no oceano que é a cabeça e a vida de uma mulher.
no meio de todos os seus medos, traumas, anseios e desejos também. Então, para mim, enquanto leitor, enquanto homem, enquanto pessoa que por motivos biológicos e anatômicos nunca vou poder gerar e carregar um filho durante 9 meses, por exemplo, foi muito interessante poder acompanhar o desenrolar dessas vivências através da história da Leda. E vejam bem, eu fui criado sendo o único filho homem e o caçula de uma família com 3 mulheres dentro de casa, 4 contando com minha avó. Passei 5 anos na faculdade, numa turma com 40 pessoas, onde 34 eram mulheres e somente 6 eram homens. Depois eu fui trabalhar num local onde a minha equipe de trabalho era composta por 14 mulheres e somente eu de homem. Resumindo, eu sempre estive cercado por muitas mulheres em todos os âmbitos da minha vida, seja trabalho, faculdade ou casa. Então ler esse livro para mim foi um pouco como resgatar esses momentos, porque eu sempre ouvi ou convivi com relatos parecidos aos que o livro aborda. Ainda mais a minha profissão. Para quem não sabe, eu sou psicólogo e ouvir e escutar é praticamente a minha maior ferramenta de trabalho. E nesse contexto, eu já presenciei e já ouvi relatos muito semelhantes ao que a Helena traz aqui no livro. E depois que eu terminei o livro, eu fiquei pensando comigo mesmo sobre quantas Ledas, quantas Ninas, quantas Helenas já não passaram pela minha vida. Seja no trabalho, seja na faculdade ou na minha própria família. Talvez algumas, talvez muitas, talvez todas elas. Quem sabe talvez todos nós não sejamos também um pouco filhos perdidos de alguma forma. Bom, fica aí então a dica de um livro incrível da Helena Ferrante. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui por baixo. Deixa algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.